Aninha e o Pé de Manga Rosa. Autor: Antônio Carlos de Oliveira. Ilustrações de Ed Soares. Segunda edição, editora Panóplia. Aos meus filhos queridos Abner Marques e Ana Laura. Aos meus pais, Dona Inês e seu Antônio, em memória. Aos meus irmãos, Ana Flávia e Ailton de Oliveira, e a todos que viveram ou lembram com carinho de um cangulo que existe apenas em nossas memórias. Era uma tarde de junho no Cangulo. O sol iluminava o quintal. Aninha, toda faceira, brincava chutando uma bola de jornal. Gingava para lá, gingava para cá, em meio às folhas e pedras, toda esplendorosa. Mal sabia ela que estava aos pés do grande ouvinte de seu pai, o Pé de Manga Rosa. Ei, menina, aqui, sobe aqui que eu vou te falar. Tenho muita coisa para contar. Aninha, assustada, mas curiosa, parou e então começou a perguntar. Tá falando comigo? Eu mesma? Será que posso mesmo conversar? Sim, pode sim. Eu estou aqui há muito tempo, desde que seu pai era do seu tamaninho e vinha conversar. Paradinho daqui, eu sempre via tudo. Paradinho aqui, eu podia ouvir tudinho. Muita gente nova chegando, com muito burburinho. A rua era de chão, na chuva virava barro e, ao mesmo tempo, diversão. Os ventos traziam as tanajuras, que fugiam dos meninos que caçavam com alegria e exaltação. Os mais velhos falavam de um lugar misterioso e desafiador, com seres estranhos, plantas diferentes, acontecimentos e muita flor. De lá vinham os caranguejos, o palmito e o coquinho. Falavam para mim que era o ticândio. Nas memórias guardo com carinho. Também ouvi sobre um castelo, um lugar bem longe e que daqui via pequenininho. Uns falavam que era um lugar de princesa, outros falavam que era um lugar de pavor. Mas um dia ouvi uma grande explosão, fumaça e até na televisão. Nesse dia, descobrimos que, na verdade, era da Marinha para guardar munição. E bem aqui do lado tinha uma casa de onde vinha um barulho constante. Falavam que caíam pedras toda noite, mas ninguém sabia de onde vinha. Todos ficavam assustados e amedrontados, tentando explicar. E sempre tinha o tiozão da barraca que dizia: era o Saci a brincar. Aninha, sabe que aqui teve a noite que virou dia? Como assim? A noite virou dia? Como pode isso acontecer? Sim, o céu da noite ficou tão claro que todos se assustaram e foi uma correria. Foi um Deus nos acuda, do maior medo que diziam que nunca aconteceria. Aninha, sabe que sinto saudades das minhas amiguinhas? Amiguinhas? Mas tá falando de quem? De alguém especial? Eram as tanajuras, tão faceiras, lindas e apareciam à revelia. Eram muitas, que todas as crianças ficavam a brincar, num balé com elas que parecia poesia. Daqui, sempre paradinho, sempre contemplei seu pai e sua tia ansiosos a esperar, ansiosos pelo domingo para poder brincar. Mas não era qualquer brincadeira. Elas ficavam trancadas, guardadinhas e desejadas, esperando a pedalar. Eram 2 bicicletas vermelhas, bem cuidadas e preparadas para decolar.
Tinha vezes também que ouvi uns sons de festa, sanfona e um cheirinho que era uma gostosura. Via seu pai com chapéu de palha e sua tia com vestidinho com muita desenvoltura. Saíam dançando para encontrar outros num lugar cheio de luzes e bandeirinhas a festejar. Falava que seguia um tal de coroné que levava caipira a encantar. Outro dia, um montão de gente também ouvia daqui, mas não parecia festejar. Estavam um pouco zangados e não paravam de gritar. Até fogueira colocaram para queimar. Pareciam tristes, até mesmo revoltados com um homem que insistia em falar. Parece que não chegaram a um acordo. A revolta não parava de aumentar. Aninha, sabe uma coisa que seu pai ficava encucado quando era criança? Com certeza, muitas coisas. Até hoje ele é. Mas me fala, o que trouxe a lembrança? Um som, com uma música que ele não sabia definir, ao fim do dia a hipnotizar. Ah, isso eu sei. Era a corneta da Igreja Batista, tocando louvor sempre a inspirar. Aninha tinha também o seu Tião, senhor bem gordinho e misterioso da barraquinha. Planejava várias coisas para tentar juntar um dinheiro para ir lá comprar. Era uma viagem em sua imaginação, atravessar ruas, passar por carros e caminhar. Não tinha quase nada lá, mas tinha banquinhos de madeira e os amendoins coloridos para a vida adoçar. Outra grande aventura encantava seu pai. Buscava de todas as formas juntar um dinheirinho. Fazia de tudo. Terra para dentro de quintal, buscava água, ajudava sua bisa na barraquinha. Quando não passava a Kombi, para comprar panela velha ou trocar por pintinho. Era juntando cobre, juntando latinha, para ir no seu Jaime do ferro velho negociar. Daqui do alto, olhando em direção ao pôr do sol, posso ver uma cruz muito velhinha. Ficava num monte, num caminho que antes não havia nada. Era sempre uma alegria em meio ao caminho de terra gramada. Era o caminho da missa do Morro do Padre, na antiga igrejinha sempre aguardada. Algo que não podia deixar de contar era a alegria do seu pai, quando vinha do campo do seu João. De lá falava de monstros, de pessoas que entendiam muito de futebol. Um tal de Minhoca, Mauro e Tatão. Ficava à beira do campo, sempre acompanhando os jogos do seu time de coração. Dizia que não se cansava de tal beleza. Sempre foi goleiro e acompanhava todos os quadros. Era a potência, com Edinho e Dinarte, o Realeza. Tinha um tempo que era muito aguardado, por muitos a esperar. Saíamos em caravana, com suas latas, rabiolas e varas de bambu a carregar. Era olhar para o céu, que com muitas cores estavam todos celebrando. Era tempo de pipa, muita alegria, cores, danças no imenso céu azul encantando. Daqui eu vi muita coisa, acompanhei muitos sentimentos e acontecimentos dignos de compartilhar. Mas uma coisa em especial, algo que veio muito a encantar e inspirar. Luta em formas de livros, sonhos em formas de leituras e esperança em formas de felicidade. Era apenas uma varanda e muitas formas de amar. Mas essa é uma história que deixarei outros contar. Glossário. Cangulo. Uns dizem que é um peixe e que ele é até um rei. Outros, lá na África, falam que é um carrinho de mão. Mas, na verdade, é o bairro onde eu cresci
que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Manga rosa, uma fruta saborosa e suculenta que veio lá da Ásia e que marcou minha infância. Barraquinha, não é aquela que usam para acampar ou aquela que você monta no meio da sala com lençóis e vassouras. No meu caso, era um pequeno comércio que vendia de tudo, mas na verdade eu só queria saber dos doces e das balas. Encucado, verbo criado pelo povo para dizer que alguém está cismado com alguma coisa relacionada à cuca, a nossa cabeça ou mente. Tanajura, o nome científico é saúvas, formigas cortadeiras do Brasil, especialmente aquelas maiores do gênero alta, mas para nós eram as formigonas voadoras com bumbum grande que adorávamos caçar, jogando as camisas para o alto. E a farofa era uma delícia. Ticândio era como nós chamávamos a área da mata entre o cangulo e o mangue. Era sempre uma expedição, quando saíamos todo em busca de coquinho, para caçar preá e pegar caranguejo. Tinha o seu jaçom e o seu pachá, que víamos passarem preparados como se fosse para a guerra, com botas, chapéus de selva e espingarda. Campo do Seu João, principal campo de futebol do Cangulo, casa do time que levava o mesmo nome e que abrigava jogos inesquecíveis do Realeza e muitos outros.